Amigos e amigas, eu, Jorge Soruco, juntamente com Ricardo Bueno e Paulinho Trindade, estamos de volta neste sábado 7 de maio para mais um Clube FTA Futebol Trago e Assados. Este é o nosso programa de número 14. No programa 14, traremos histórias importantes e interessantes do futebol e também rechearemos a edição com informações sobre bebidas e assados que dão um toque especial neste momento. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio, aos sábados, juntinho do toque das 11 da manhã. E depois, você encontra todos os episódios no Spotify, com um detalhe importante, sempre acompanhados de material adicional. Convidamos nossos ouvintes para curtirem nosso perfil, @ClubeFTA, nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter. Nosso site já está chegando e em breve estará no ar. E por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira ou coloquem os fones de ouvido e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, já está no ar. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. No programa 14 do Clube FTA, vamos conversar com Luiz César Souto de Moura, um combativo conselheiro do Esporte Clube Internacional, que viveu momentos intensos como diretor de futebol. Primeiro por estar na diretoria que viu o ápice do clube na conquista colorada em Yokohama em 2006 no Mundial de Clubes. Depois, enfrentou em 2013 a dureza de conduzir o futebol colorado em um período que o time esteve afastado de seu estádio. Agora, aos 65 anos, já estando decepcionado com o momento político do clube, Luiz César está se afastando desse universo. E é sobre o atual momento, mas também sobre sua trajetória que vamos conversar em seguida. Lembramos, nossos convidados brindam após as gravações com os espumantes Sopra Santé e por isso mandamos um abraço ao Hermano Varasquim, que os fornecem. Encomendas pelo WhatsApp 5499 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Mestre Bueno, o que teremos nas bebidas e nos assados no programa 14? Meu querido Soruco, nos assados nós voltamos com uma dica de livro. Faz horas que eu não recomendo um livro aqui. E esse título que eu vou recomendar aos nossos queridos ouvintes é o Pegando Fogo, porque cozinhar nos tornou humanos. E no quadro de bebidas, nós vamos dar uma sugestão de uma festa de rua. Pô, meu amigo, vamos lá, né? Opa. Tá na hora da gente começar a celebrar. É uma festa promovida pela cervejaria Al Capone, que está comemorando 10 anos de muita cerveja produzida localmente. A festa é hoje no dia que o programa está indo então, ao ar. Já vamos nos organizar e depois vamos passar lá então. É isso aí. Tá certo. Fica o convite desde já para ouvirem os programas anteriores, nos quais assuntos relevantes já foram abordados. No episódio #001, tentamos traçar o caminho da dupla Grenal nos gramados em 2022. O programa 1, a exemplo de todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #001, momento da dupla Grenal. Clube FTA, futebol, trago e assados. Pois bem, Bueno, estamos começando mais um bate-papo sobre futebol, trago e assados. Hoje um convidado conhecido de longa data, né? Mais de 20 anos, o Luiz César Souto de Moura, conselheiro, dirigente de futebol. Foi do mesmo movimento que eu, do Coração Colorado. Antes nós fomos juntos do Inter 2000. E sempre foi um dirigente que chamava atenção quando ocupava os microfones. Sempre tinha conteúdo para trazer para os colorados de modo geral. Então, vamos agradecendo a tua presença, Luiz César, assim, nessa participação conosco. A gente falar um pouquinho sobre a tua trajetória como colorado, como conselheiro e hoje o que anda fazendo na vida, né? É isso aí, um grande prazer aqui para mim, né, que conheci vocês dois, né, no Coração Colorado, lá por 2007, eu acho que eu entrei, convidado pelo nosso amigo Billy Fernandes, grande Billy, e é um privilégio muito grande estar reencontrando o Luiz César. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente, né, claro que nós temos aqui uma relação amistosa e tal, mas nós vamos ter que dar umas catucadinhas no Luiz César também, né? Porque afinal de contas é um programa jornalístico, né? Então vamos ver aqui. Mas o Luiz César é cancheiro, ele sabe muito bem. Eu queria... Soruco, não sei se nós podemos dar uma mexida na coisa da trajetória. Eu queria fazer uma pergunta pro Luiz César já colocar o assado na brasa.
Luiz César, um cara com a tua trajetória, que eu conheço bem, o Soruco mais ainda, e um cara com a tua formação profissional, com trabalho na área de gestão, com trabalho na área de marketing, né? Com todas as funções que tu exerceste dentro do Internacional, toda a tua presença no conselho, em diferentes momentos do clube, tu estás decidido a te afastar da vida política do clube, certo? Eu acho isso uma coisa muito triste para o Internacional e para o futebol gaúcho de uma maneira geral, porque nós carecemos de novas lideranças. Eu acho que é uma questão que está colocada no Inter muito fortemente e no Grêmio também, mas estão começando a surgir algumas lideranças lá no Grêmio. Como é que foi a decisão? Por que tu decidistes te afastar depois de tanto tempo? Ainda tem as questões do teu DNA familiar, tem o Adil Souto, que é teu tio, que vem também de sei lá de que ano, talvez seja o mais antigo conselheiro do Nacional. Né? Mais antigo. O que aconteceu? Conta pra nós assim. Bom, eu fui eleito conselheiro, né, em 1996. Temos aí 26 anos, vamos dizer, 25 anos, 24 anos quando terminou o mandato, né? 24 anos de serviço ao Conselho Deliberativo do Internacional. E eu, junto com o Soruco, somos fundadores, né, do antigo Movimento Coração Colorado, que tu também integraste. E a gente tinha, né, uma cartilha no Coração Colorado que era primeiro servir ao clube, depois servir ao conselho e por último servir ao movimento, né? Então a nossa oferta era uma oferta genuína de serviço, de colaboração, de cooperação, de apoio ao clube com o que a gente pudesse. E nós juntamos um grupo de pessoas, né, que dedicado a isso e com esse pensamento, pessoas assim, extremamente diferenciadas do ponto de vista intelectual e de experiências profissionais, que tinha realmente muito a oferecer para o clube. De maneira tal que nós, sendo um pequeno movimento que nunca passou de 27 a 30 conselheiros, uma bancada de 27 a 30 conselheiros, nunca chegou a mais do que 10% do conselho, teve uma participação extremamente expressiva em vários momentos do clube. O Soruco, por exemplo, foi o primeiro ouvidor do Internacional. De clubes do Brasil, na verdade, sim, né? Mas ele foi o primeiro ouvidor do Inter. Primeiro ouvidor do Internacional. Então, assim, nós sempre tivemos à disposição dos diversos presidentes, dos diversos dirigentes, das diversas estruturas políticas que tiveram coordenando e comandando o clube, e eles nos buscavam, nos chamavam para a gente oferecer o nosso apoio, o nosso trabalho, por uma questão singela de que a gente estava ali e tinha contribuição a dar. Então nós tivemos uma participação em gestão muito desproporcional, né, no sentido de maior, do que o nosso tamanho político. Nós tivemos uma participação muito maior do que 10%, né, nas composições das diversas diretorias de que participamos, especialmente do ponto de vista qualitativo, aonde a gente atuava. Coisa mais assertiva. Exatamente. Então veja que desse grupo nosso saiu aí durante longo tempo e ainda está aí até hoje. O marketing do Internacional foi comandado, né, por esse grupo que dissidente do Inter 2000 criou o Coração Colorado, né? Então nós temos aí o Jorge Avancini, que está hoje lá, continua, né, como vice-presidente de marketing, né? Nós temos o Dani Dubin, vice-presidente, que todos foram integrantes do Coração Colorado. Então, assim, nós tínhamos passamos por um momento da história do clube em que a gente tinha muito espaço, né, muita carência e muito espaço para oferecer as nossas ajudas. Eu sempre tive, Bueno, Soruco, a consciência, e isso não é só no Internacional, é em todas as organizações que eu participei de várias associações, que quando eu entendo que eu não tenho mais contribuição a dar para aquela instituição, ou que eu não posso mais
de alguma forma participar, não posso gerar valor, eu cedo o meu lugar, porque eu acho que tem gente que vai chegar e que vai oferecer aquilo que eu no momento não estou podendo. Então eu achei que chegou o meu momento, com 24 anos, o pessoal disse, não, espera mais 2 mandatos aí, tu já vai ser conselheiro vitalício. A questão de ser conselheiro do Inter, para mim, dependia de ter contribuição a oferecer. Quando eu achei que eu não tinha mais contribuição a oferecer, era hora de me retirar e deixar um espaço para que outras pessoas pudessem entrar, né, com mais gás, com renovação, e pudessem oferecer para o Inter o que o Inter estava precisando. Zé Bueno já começou, né, puxando aí o motivo do Luiz César estar, vamos dizer assim, se afastando do clube, pelo menos de momento, né? Então no próximo bloco nós vamos retroceder no tempo e vamos ver lá as origens lá de familiares, por que ele é colorado, como é que é essa história toda, tá? Boa. Voltamos logo em seguida para o próximo bloco. Você está ouvindo Clube FTA. Hora de falar de trago. Pois, meus caros amigos e amigas do Clube FTA, a nossa dica de hoje é de uma festa. E bota festa nisso. Não é todo dia que uma cervejaria que começou pequenininha lá em 2012 com as panelas, de forma bem caseira, chega aos seus 10 anos e com muitas razões para comemorar. Nós estamos falando da Al Capone Cervejaria Local, que hoje, dia 7, no dia em que esse programa está indo ao ar, no sábado, vai fazer um festerê maravilhoso lá na Travessa São José 515, no bairro Navegantes. É onde está, onde fica a sede do Alcabar, o bar da Al Capone. A festa rola a partir das 15 horas, com a rua inclusive ficando fechada para o pessoal. Tempo vai colaborar, a festa originalmente havia sido agendada para 30 de abril, mas não rolou. O importante aqui destacar para vocês que vai acontecer, graças a esse reagendamento, a presença do Rafael Malenotti, que é muito conhecido aí da galera por fazer parte dos Acústicos e Valvulados. Também vai acontecer neste sábado, dia 7/5, o lançamento da Pilsner da Al Capone. A Al Capone que vem fazendo lançamentos, programou 10 lançamentos para comemorar essa sua primeira década de existência. Então é uma oportunidade de vocês degustarem essa nova cerveja da casa. Quem tiver com gurizada, é bom também informar que tem espaço kids. Fora isso, tem burger na parrilla, tem a Balcone Pizza e tem até uma sobremesa para quem não fica sem um docinho com os alfajores Odara. Como eu comentei antes com vocês, a Al Capone, que é uma cervejaria premiadíssima, vem ganhando muitas e muitas medalhas nos últimos anos. A Al Capone surgiu em 2012 com um grupo de paneleiros, né, chamados assim afetivamente, trabalhando no IAPI. E já em 2013 o pessoal resolveu partir para a fabricação em Canoas. Então a Al Capone ficou aí na região metropolitana até 2017, quando então se transferiu para o famoso 4º distrito aqui da capital gaúcha, que é uma das capitais mais cervejeiras do Brasil e concentra ali no 4º distrito muitos empreendimentos de cervejas artesanais e cervejas especiais. Em 2021 surgiu o Alcabar, que é a casa da Al Capone, com torneiras ali na Travessa São José, como eu já comentei com vocês, e o pessoal também está com uma operação na Orla do Guaíba. Na semana que vem a gente vai comentar com vocês, vamos receber aqui no nosso programa
nós vamos receber o Rodrigo Grupelli, que criou uma cerveja chamada Porto Helles Rauch, que é uma cerveja muito interessante, foi a vencedora aí do 9º concurso estadual da Serva Gaúcha e que foi produzida em parceria com a Al Capone. Então a gente faz na semana que vem uma espécie de sequência dessa nossa dica aqui, que estamos passando para vocês, falando um pouquinho mais sobre as características da Porto Helles Rauch, que pode ser encontrada, foi feita uma produção pequena, porque ela é comemorativa aos 250 anos de Porto Alegre, mas ainda dá para achar alguma coisa no site de vendas por web da Al Capone, tá? loja.cervejaalcapone.com. Quem tiver interesse, é bom dar uma chegadinha rapidamente lá para conferir essa cerveja espetacular, que tem aí maltes defumados, que dão um sabor e um aroma todo especial e bem gaúcho para essa cerveja da Al Capone com o Rodrigo Grupelli. Tá bom, moçada? E vamos, sempre que possível aqui, estar sugerindo festas para vocês. Vocês sabem que o nosso programa é gravado, então é uma questão de nós anteciparmos as agendas e, claro, como o Rio Grande do Sul, o tempo não é exatamente uma coisa muito previsível, fica complicado. A gente já teve aí a outra festa do pessoal das meninas lá da Macuco, né, que acabou sendo adiada 2 vezes por causa da previsão de chuva. Eventos de rua, claro. E é isso aí, ficamos por aqui. Meu amigo Soruco e demais ouvintes do Clube FTA, essa foi a nossa dica de bebidas e voltamos a semana que vem. Forte abraço! O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Estamos de volta para o segundo bloco e agora nós vamos fazer um remember com o Luiz César aí, saber as origens dele ser colorado, família, tio, né, o tio dele, o Edil Soto, que eu conheço muito bem, mas acredito que tem mais nesse caldo familiar, né? Esse DNA colorado. Esse DNA colorado. Vamos fazer um trocadilho com outro movimento, aquele DNA, né? Tudo bem. Tem um genoma colorado. Também. Mas aí, Luiz César, onde é que começa essa história? Se é que dá para assim pegar na mão? Começa na genética mesmo. Começa na genética, né? Sim, eu sou de uma família muito especial, que é uma família de colorados pelos 2 lados, né? Os 2 avós colorados, os 4 avós colorados, os 2 pais colorados, todos os irmãos colorados. E na família da minha mãe, que era mais ligada nessa área do futebol, onde tem o Antônio Adil de Oliveira Soto, né? O mais antigo conselheiro colorado vivo, com 85 anos hoje, vivendo em Florianópolis, Santa Catarina, muitos serviços prestados ao clube, no futebol, no genoma, no conselho, enfim. Que idade tu estás, Luiz? Eu estou com 65. 65. 65, sou de 57. Então, comecei a frequentar, evidentemente, nos eucaliptos, né? No estádio dos eucaliptos, onde o meu tio, como já era enfronhado nessas questões mais de participação no clube, assistia ali naquela arquibancada de concreto, e nós, meu pai, meu avô, que também era outro que me levava muito ao jogo, né, de pequena, eu, meus irmãos, íamos na arquibancada social do Beira-Rio, que era uma arquibancada dos eucaliptos, que era uma arquibancada de madeira, sim, né? Sim. Que tinha ali e tal. Então o pai, o vô ficavam lá sentados na arquibancada, meus irmãos menores, e eu assistia com meus irmãos mais próximos na mureta ali e segurando o alambrado, né? Segurando o alambrado. Quem é que tu pegou? Tu pegou o Carlitos cobrando lateral. Larry, Pinto de Faria? Larry não, Larry não peguei. É anterior? Não. Peguei depois, né? Ah, tá. Tem um time que eu lembro, né? Gainete, Laurício, Scala, Pontes e Sadi, Tovar e Dorim, né? Valdomiro, Claudiomiro, Braulio e Canhoto. Então, esse é o time que eu... 68, 67, 68. Por aí. Então, esse time ficou na minha cabeça. E sempre assistindo jogos
domingo, normalmente, né? Era jogo do Inter e tal, o programa. Então se almoçava, churrascaria Saci lá e tal. Depois, né? Depois no Zé Eucalipto. Saci no Beira-Rio, recém-inaugurado. Mas calma, nem não. Calma aí, o César ajudou a construir o Beira-Rio. É que eu sou mais novinho, sou mais novinho. E ali assisti o treinamento da seleção brasileira de 1969, que acabou sendo campeã mundial, tricampeã, né, da Copa Jules Rimet no México em 1970, treinando para o torneio de abertura do Beira-Rio. Em 69, perfeito. E ali então assisti até de trás da goleira, por trás da goleira, Paulo César Caju e Jairzinho batendo pênalti no goleiro Félix. Então, que momento, um negócio espetacular. Isso com um guri de 10, 11, 12 anos, nunca mais esquece, tu não te desvincula do futebol. Assistimos, né, a construção do Beira-Rio, né, que meu pai sempre dizia, esse vai ser o maior estádio particular. Levava tijolinho lá também? Levava tijolinho, ia lá brincar nas obras do Beira-Rio. Meu pai nos levava no final de semana para ver e tal. Durante a semana a gente morava na Zona Sul, vinha para o centro, passava por ali todos os dias. Eu vi a dragagem daquele lugar ali para se criar a construção do Beira-Rio, né? Quando era um lagão ali ainda. Então, assim, quando a gente sonhou durante muitos anos com a inauguração do Beira-Rio, quando o Beira-Rio inaugura, não tem a possibilidade de a gente fazer qualquer outra coisa no final de semana que ir pro jogo do Inter, né, cara? Então, assim, meu pai tinha lá, tinha uma cadeira alocada para ele e para a mãe, uma cadeira cativa, que se chamava na época, né? Sim. Que se chamava cadeira cativa. Meu pai comprou uma para mim, N15. Eu acho que eu fui umas 3, 4 vezes na cadeira N15, porque eu queria ir lá no meio da geral, lá no meio da muvuca, lá eu e meus irmãos íamos para arquibancada, né? Mas tu vê como muda os status, né? Primeiro era da madeira e o chique era ir para o cimento. Isso. Depois era ir para a cadeira e o cimento. Aí o cimento já era, né? Já estava. Então fomos mudando de jeito. Mas, Luiz César, é interessante que, fazendo um salto no tempo aqui, fizemos um flashback, agora vamos voltar. Muitos anos depois, tu foste pegar um momento duríssimo que foi... tu estavas ali no futebol num momento difícil, quando a gente estava em plena revitalização do Beira-Rio, que aliás foi uma encrenca também, né? Teve N situações aí, tu pode falar um pouquinho mais. Interesses envolvidos ali, né? E tu estavas ali naquele momento difícil que nós estávamos sem casa. Para termos uma nova casa, ficamos bastante tempo sem casa, né? Verdade. E ali foi dureza, né? Verdade. Eu fui comecei no futebol no Inter junto com o Fernando Miranda em 2000, mas não deu muito certo o jeito de trabalhar, era muito diferente e tal, então eu me afastei e voltei muitos anos depois, 2003, né? 2002 a gente tem aquele susto, né? De quase cair. Né, Paysandu, Belém do Pará e tal. E em 2013, então, o presidente da época, Fernando Carvalho, reestrutura o futebol do clube e vai buscar os recursos onde ele tinha, né? E aí me convidou, ele junto com o Vitório. Na verdade, o convite veio do saudoso conselheiro Carlos Papaléu, né? Carlos Papaléu, junto com o Roberto Sigman, vieram conversar comigo sobre esse tema e tal, e depois então Fernando Carvalho e Vitório Piffer. E aí assim, vivi essa época até 2006 e vivi também esse melhor momento e o pior momento em 2013, que foi o ano sem Beira-Rio, nenhum jogo no Beira-Rio, né, onde a gente estava numa situação extremamente fragilizada. Assim, tem bastante conteúdo para isso, então vamos fazer o seguinte, vamos parar o bloco aqui e aí o Luiz César vai nos contar na volta a construção do time de 2006 que ele presenciou. Isso, e aí já emendamos com, né, o ponto alto lá e depois aquela situação mais complexa. Então o terceiro bloco já volta. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Amigos e amigas do Clube FTA, hoje nós estamos voltando com uma dica de leitura.
Eventualmente a gente faz esta opção de, em lugar de trazermos uma entrevista ou um comentário sobre alguma questão referente aos assados ou às bebidas, a gente sugere algum livro que possa ser interessante e tenha a ver com os nossos conteúdos. Pois bem, o livro que eu recomendo hoje para vocês se chama Pegando Fogo: Por que cozinhar nos tornou humanos? Esse livro não é um livro tão recente assim, já tem uns 10 anos que ele foi lançado, e é de um autor chamado Richard Wrangham. Esse Wrangham, aqui eu tentei ver qual seria a tradução. Na verdade, Wrang pode ser alguma corruptela de wrong, que seria errado, né? E ham, presunto. Então, o presunto errado? Não sei. Como o livro é sobre alimento, é uma curiosidade que eu trago aqui para vocês. Mas esse livro ele é muito interessante porque ele, já na introdução, ele traz uma definição que é a síntese dos conteúdos aqui abordados, quando ele diz o seguinte: nós, seres humanos, somos os macacos cozinheiros, as criaturas da chama. Olha que interessante, nós temos falado tanto sobre os assados, sobre como o fogo é um elemento de congraçamento, de reunião, né? Uma figura que nos traz recuerdos, né? Todo mundo gosta de ficar olhando ou para a brasa ou para a chama e de se reunir em torno do fogo para conversar, para relembrar, para contar histórias, né? É um elemento atávico, né? Que significa aquilo que nos liga à terra, que nos liga ao chão, que nos, digamos assim, nos conecta com as nossas essências ancestrais. E o livro aborda justamente isso. E ele, o autor, traz aqui uma série de evidências científicas de que o desenvolvimento do cérebro do Homo erectus e depois do Homo sapiens em sequência, ele se deu fundamentalmente porque nós passamos a comer alimentos cozidos, e em especial a carne, porque pela cronologia, digamos assim, da forma como nós fomos alterando os nossos hábitos alimentares, nós começamos com a carne, né? E num primeiro momento todos os símios, todos os que vieram dessa linhagem dos macacos, né? Usando uma linguagem mais comum, comiam carne crua. Então esse livro faz uma conexão entre o momento da descoberta do fogo, né? E saúda o fogo como um elemento transformador, especialmente para nós, os Homo sapiens, quando nós conseguimos dominar o fogo e em seguida teria surgido, provavelmente de alguma forma casual, um elemento que passou pelo calor, né? Provavelmente quando caiu um raio, alguma coisa pegou fogo, uma árvore, e próximo dela havia algum animal morto, e esse animal acabou sendo cozido naturalmente, e os nossos antepassados que estavam por ali experimentaram, né, se agradaram, e era mais fácil mastigar a carne cozida. A carne tem muita proteína, e a proteína ela é muito necessária para o nosso cérebro. Até hoje, na nossa atual fisiologia, o nosso cérebro consome para a sua manutenção, para que ele siga operando, em torno de 20% da nossa energia consumida. Apesar do cérebro, em área, em tamanho, ser 2,5% mais ou menos, ele consome muita energia. Então, naquela fase da nossa história de desenvolvimento, lá 600 mil, 700 mil anos atrás, o passarmos a consumir mais carne foi muito importante porque aumentou o teor de proteína substancialmente entre aqueles que começaram a dominar o fogo, que são o Homo erectus e depois o Homo
sapiens, né? E o interessante aqui do livro é que ele não para por aí, né? Inclusive, ele coloca, ele faz uma série de considerações sobre como nós fomos nos adaptando ao fato de podermos comer a carne cozida e mudando todo a nossa fisiologia, o tamanho dos nossos dentes, o tamanho da boca, o nosso estômago, a forma como a alimentação é digerida pelos seres humanos, que é diferente dos chimpanzés, por exemplo. Nós não passamos a comer carne por causa disso, foi porque nós passamos a comer carne cozida e outros alimentos cozidos que nós fomos nos adaptando, né? Porque é uma evolução. Os vão se adaptando às suas situações particulares. E as espécies, com todas as espécies, acontece isso, né? Mas ele coloca, inclusive, aqui no livro, que nós não somos, porque ele fala em cozinheiros, né? E ele, inclusive, diz que nós somos, aqui na página 48, ele diz que nós somos mais cozinheiros que carnívoros, né? Então ele levanta aqui a hipótese de que não é só a questão da carne, é de outros alimentos tantos que nos parecem mais saborosos quando passam pelo cozimento, né? Pelo calor, não necessariamente pela brasa ou pela chama, mas pelo calor, pelo cozimento. E isso inclui os nossos amigos vegetarianos e até os nossos amigos veganos, que não recusam de maneira nenhuma, pelo contrário, gostam muito de assados de legumes e verduras e mesmo frutas, né? Então a hipótese que ele levanta aqui diz respeito a isso. Então é um livro muito interessante, que eu diria para vocês o seguinte: as primeiras, o livro tem em torno de 200 e poucas páginas de conteúdo, um pouco menos até de conteúdo, aí depois tem muitas referências e muitas notas, né? Ele tem em torno de 160 páginas de conteúdo. As primeiras 80 são muito interessantes para quem tiver curiosidade de entender melhor como é essa nossa paixão e esse nosso, da onde veio essa nossa ligação incrível, não apenas com a carne, como eu disse, mas também e essencialmente com o fogo. Era essa hoje a nossa dica literária e nós voltamos ao nosso papo principal com o meu amigo Jorge Soruco. Aquele abraço. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Estamos de volta para o terceiro bloco, último aqui no Coletiva. E aí o Luiz César vai nos contar essa construção do time de 2003 até 2006 na conquista da América e depois do mundo, o famoso Mundial FIFA, né? Que a gente, Mundial de Clubes FIFA, que a gente tanto se orgulha, né? Isso. Foi difícil esse trabalho, né, Luiz César, a partir de 2003 também? Foi muito difícil, porque não sobrou praticamente nada do time de 2002, né, da comissão técnica do time, da estrutura do futebol, né, e nós nos juntamos ali. Então era Fernando Carvalho presidente, Vitório Pífero era o vice-presidente de futebol, e como diretores tinha o Celso Vaz Correia, né, e tínhamos o apoio do nosso diretor técnico, que era Cláudio Duarte. Né? Cláudio Duarte. Aprendi muito com Cláudio Duarte. Foi um privilégio, gente, nesses anos que o Cláudio foi ali nosso diretor técnico. Nós assistimos jogos juntos, a diretoria de futebol, né? num pequeno camarote ali, na cabine de imprensa transformada, isso, né? E o Cláudio sentado junto conosco e tal, e o Cláudio sentava à minha esquerda e tal, e eu dissequei o futebol com o Cláudio. Cláudio, como é que é aquilo ali? E aquela jogada, e aquela execução ali, e esse gesto técnico aqui, como é que é e tal. Então as questões do futebol, assim, eu aprendi muito, muito com o Cláudio. Um grande amigo, tenho belas recordações de convivência com o Cláudio, que é um grande cara. Tá, então eu já sugiro o Cláudio Duarte como um entrevistado para vocês. Uma baita entrevista mesmo. Cláudio Duarte, com certeza. Não tem dúvida. E ali, sim, nós sentamos num escritório, né, de um dos nossos colegas e disse, bom, vamos começar pela comissão técnica. Aí fizemos
quem é que nós vamos abordar para ver se contratamos como treinador e tal. Começamos a fazer uma lista, né? E fazendo a lista, o Cláudio dizia assim: olha, esse aí não aceita, esse aí não aceita. Eu disse, não, Cláudio, deixa eles dos Deixa eles. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha time, tava tudo quebrado. e torcida E a torcida desesperada e Porque em precisava. 2002 já tinha aquele horror. Era um treinador, e tal, né? você queria um treinador, queria um louco. Isso. E aí nós fizemos uma lista de 17 nomes disponíveis ou não disponíveis que a gente Sim. abordou igual. Possíveis, sabe-se lá, hein? E nós fomos conseguir, na época, né, no fim daquela lista, porque era um treinador iniciante, assim, né, fomos conseguir o Muricy Ramalho, né, que topou vir e trabalhar conosco aqui, saído ali de Santa Catarina. Ele estava no Figueirense. E tinha ido muito bem no Figueirense, né? Mas assim, ó, não dá para esconder, a nossa lista era de 17 nomes, né? Os primeiros 15 nomes nos disseram não, né? O Muricy aceitou e depois dele nós só tínhamos mais um, que era um treinador que treinava aqui no futebol gaúcho, que era o Vacaria, né? Então era essa a situação. Vacaria nosso, o Vacaria? Sim, nossa, bem. Vacaria. Uhum. Era a nossa última, né? Carta, o último nome na lista, e a gente já estava vendo que ia ter que, nós vamos pegar essa lista e vamos embora, e vamos seguir fazendo, vamos buscar, sei lá o que, né? Mas felizmente o Muricy veio e deu muito certo. E aí começou-se a montar, na época não se tinha o que se tem hoje, né? Hoje, embora a gente assista alguns dirigentes dizer que vão para o Wikipedia, né? E isso é uma coisa que me dá uma vergonha absurda, quando a gente tem plataformas, né, no futebol, o iScout, por exemplo, que a gente tinha assinatura no Inter, não sei hoje como é que tá, onde tu chega lá e tu desenha um jogador, tu filtra por diversos critérios o jogador que tu quer e te apresenta 300 opções no mundo, né? E aí tu vai fechando teu filtro até tu chegar e dizer, eu quero um meia de pé esquerdo que tenha no mínimo 1,76 m de altura, que tenha experiência internacional, tu vai dando os critérios e o iScout te apresenta. Uhum. E aí quando tu vai chegando nos caras que tu quer, tu vai chamando, né, vai pesquisando o cara, tu vai vendo lances de jogo, depois tu escolhe jogos inteiros para assistir, e todo tem uma estrutura fazendo isso, né? Então, essa estrutura está lá ainda. Então, como é que eu vou acreditar que a gente vá buscar o Wikipedia, né? Enfim. Mas a gente ouve de tudo no futebol. Mas foi mais ou menos isso. O time foi se formando, foi se encaixando. Chega Fernandão ao longo desse período, vem Abel, Muricy resolve sair. Vem Abel, e aí a gente foi trabalhando. Antes do Abel, né, veio o Lorissandri, né, falecido Lorissandri, que Deus o tenha, e que esteve aqui conosco. Papai Joel. Depois tivemos Joel Santana, né, e depois veio o Abel, né, e aí com o Abel a gente então começa a estruturar esse grupo que vai para o Mundial do Japão e conquista para o Internacional a maior glória de toda a sua história, né, e eu, como esse coloradinho que começou lá nos eucaliptos, né, jamais podia imaginar que um dia seria conselheiro do clube, menos ainda dirigente de futebol, e menos ainda de chegar a comandar o futebol do Internacional no seu pior momento, que foi 2013, que eu estou à disposição de vocês para discutir. Assim, voltando aqui a 2005, tu estava lá em São Paulo naquele jogo? Do Corinthians? Dos Corinthians, né? Sim. Imagino a fúria no vestiário depois do jogo dos jogadores. Foi... Aquele ano foi extremamente traumático. Foi muito complicado. Foi muito complicado. Foi um ano que teve de tudo, né? Mas a gente via um grupo envolvido, comprometido, jogadores se oferecendo tudo que tinham de melhor para dar para o clube, né? Até que a gente chega lá no Japão, onde criou a casca em 2005, isso. 2006. Vou fazer uma confidência para vocês aqui. Meu pai foi cônsul do Inter lá em Vacaria há muitos anos, comprou a tal da cadeira N15, que eu fui muito pouco e tal. Depois, quando eu vim morar em Porto Alegre em 77,
Eu ia muito aos jogos, mas eu não era sócio do Inter. Cheguei a me associar. Né? Eu voltei a me associar ao Inter em dezembro de 2005. Associei a mim e ao Bruno. Nós fomos no aeroporto buscar o time, depois do jogo no Paraná, contra o Curitiba. Viemos para o Beira-Rio, fomos lá para Superior. O time entrou em campo e ali, no dia seguinte, eu fui ao Beira-Rio e me associei. Porque eu tinha esse sentimento. Nós fomos roubados. Este time merecia, time foi o campeão moral, né? Mas passava isso, né? Tu tinha a nítida percepção de que aqui, entendeu? E a partir dali eu me associei no Internacional, nunca mais deixei de ser sócio. E estamos até hoje aí com tudo que nos aconteceu, estamos aí sempre a te apoiar, como diria aquela canção, né? Mas vai nos separar. Mas a gente, olhando o futebol, a gente tem que ser claro, né? Tem algumas versões que elas se consolidam, como foi essa. Nós fomos roubados, sim, né? Mas nós perdemos a oportunidade de ser campeões no último jogo contra o Coritiba. É verdade. Né? O nosso treinador quando o Corinthians jogava em Goiás, isso, né? Perdeu o jogo em Goiás. Se nós tivéssemos empatado o nosso jogo, nós seríamos campeões. Mas logo nos primeiros 10 minutos o Helder Granja perdeu uma bola ali e saiu correndo atrás do jogador desesperado, fez um pênalti. E aí a gente não conseguiu mais se recuperar. Aquele jogo era um jogo que a gente viu no trabalho ali que o time estava bastante desmotivado. E claro, por tudo que aconteceu, né, no jogo com o Corinthians, foi muito difícil a partir dali. Mas se a gente tivesse empatado o jogo contra o Curitiba já rebaixado, né, nós seríamos campeões. Então a gente Outra inconfidência, a minha patroa até hoje não perdoa o Muricy por causa disso. Posso fazer uma última pergunta? Quer dizer, tem a famosa pergunta capciosa. Não vai ser hoje. Não. Hoje eu quero fazer uma pergunta assim que eu quero. Vamos ver se o César consegue responder em 2 minutos. Eu vou fazer uma pergunta de 5 minutos e eu quero ver se ele responde em 2 minutos. Meu Deus. É uma tese, né? O Kleber enlouquece conosco. Eu tenho a impressão de que o Internacional está num momento de mudança, de transformação. Tá? Nós estamos em uma fase de encaminhamento para um outro modelo de gestão. Vem aí outras possibilidades como SAF, não sei o que. O futebol está passando por um momento de transformação. E como tudo que está no meio, nós estamos inseguros, assim, não sabemos bem onde é que vai dar. Pode dar N problemas. Eu queria te perguntar o seguinte: existe espaço para um neocarvalismo no Internacional, ou o carvalismo encerrou o seu ciclo depois do nosso rebaixamento, toda aquela coisa da SWAT, porque ainda hoje tem essa briga aí, essa luta dentro do Internacional. Como é que tu vê? Tu tá te afastando agora da política, né? Não sei se tu já te desvinculou formalmente do I9, que é o movimento, quando é que vai ser isso, mas eu queria a tua opinião sobre isso. O carvalismo ainda vai se reinventar, ou a gente precisa superar isso e partir para alguma coisa que ainda nem sabemos o que é, do ponto de vista digamos assim, de mentalidade do clube, de filosofia do clube? O Ricardo Bueno fez uma pergunta de 7 minutos, né? Ele gastou 5 para fazer a pergunta e mais os 2 que eu tinha para responder. Mas então, o que eu quero te dizer é só o seguinte: tudo vai depender de se conseguir ou não estruturar uma gestão mais desenvolvida, o que tu chamasse, abre aspas, de carvalismo, na gestão de futebol. Isso não aconteceu até agora, né? Nós estamos vendo que não existe, ninguém sabe responder a pergunta: quem é que pensa o futebol do Internacional? A resposta mais óbvia, que me parece, olhando de fora e sem informação, é que seja o presidente, né? E eu não vejo no presidente os predicados necessários e suficientes para poder ser a pessoa, né, a cabeça que pensa o futebol do Internacional. Acho que é muito novo, passou 4 meses, né? Eu quero dizer o seguinte: eu passei, ao longo de todas as etapas que eu tive, eu passei 5 anos no departamento de futebol como dirigente, tá? Entre diretor de futebol e vice de futebol.
mas ainda não me sinto suficientemente preparado para fazer essa transformação, pelo menos não sozinho. Teria que ter um grupo de interlocutores para a gente poder sentar, discutir ideias diversas, plurais e tal, para chegar a uma gestão de futebol. O que nós não fizemos depois vamos dizer assim, do ocaso do carvalhismo com o rebaixamento, né? Porque Fernando Carvalho acabou sendo o eletrocardiograma do Internacional, né? Ele dirigiu o momento mais glorioso do clube e o pior momento do clube. Então os dois estão vinculados a ele, né? Ele escreveu um livro lá de Belém do Pará a Yokohama e teria que escrever o outro livro, né? O Anderson tem uma sugestão, né? O Anderson Cruz sugeriu, né? De Yokohama a Lucas do Rio Verde. Isso, então ele teria que contar... Não, de Dubai a Lucas do Rio Verde, uma coisa assim. E, enfim, eu acho que pode acontecer uma reedição do carvalhismo por absoluta incompetência, por vácuo de uma opção melhor. Por vacância de não termos conseguido criar uma escola de dirigentes, não termos conseguido criar um fórum de discussão permanente do futebol e, fundamentalmente, de gestão do futebol, tá? De gestão do futebol, porque saiba o torcedor colorado, o associado colorado, que não existe esse negócio de quando o cara diz, não, tem que ter um cara lá que chute a porta, que jogue o banco longe, que não sei o que, não pode ter isso. O dirigente que se comportar dessa maneira no interior do ambiente íntimo do futebol, ele não será respeitado e ninguém vai dar bola para ele, virá simplesmente motivo de chacota. Então eu acho que existe a possibilidade do carvalhismo voltar, um neocarvalismo, como tu chamasse? Existe. Por quê? Porque por incompetência de quem não está afiliado a essa corrente de desenvolver alguma coisa que seja viável do ponto de vista de futebol. E vem cá, nós estamos quase no finalzinho do terceiro bloco, então exatamente. Assim, nós vamos falar com o Luiz César agora sem problemas de maiores de tempo, né, que nós precisamos organizar o programa aqui, sobre o que veio depois, né? Exatamente. Depois da grande conquista. Então nós vamos nos despedir do Luiz César, agradecer a presença dele aqui no programa Coletiva, né? E dizer que voltaremos na semana que vem com mais um programa. Isso aí. E voltaremos então no próximo bloco, aquele que vai para o Spotify, com mais histórias do Luiz César, tá bom? Ficamos por aqui. Futebol, trago e assados. As gurias sabem muito de futebol. Clube FTA. Fala pessoal do Clube FTA. Aqui quem fala é Milena Piana, entusiasta das categorias de base, principalmente do feminino. E tô chegando aqui para comentar um pouco sobre o futebol feminino e mais especificamente sobre as gurias coloradas. Desde 2019 a gente percebeu que teve uma mudança enorme na categoria de base do Internacional e principalmente se deve à chegada do David, o Mister como está sendo conhecido. Ele foi o nosso treinador do Sub-16, campeão de 2020, e ele era auxiliar também do Sub-18, campeão brasileiro de 2019. Além disso, ele foi campeão da Liga de Desenvolvimento em 2019 também e campeão da Libertadores Sub-16 também em 2019. E de lá para cá, a gente só ganhou título ou se não ganhava, estava sempre na disputa até o final. Isso se deve muito a um trabalho muito bem focado do Internacional, oferecendo moradia para as meninas que vêm de fora, fazendo um trabalho realmente muito sério, com a presença de diversos profissionais que auxiliam, né, o desenvolvimento dessas meninas. E se eu for listar aqui agora a lista de títulos da base do Internacional, eu vou ficar muito tempo falando e corro o risco ainda de esquecer alguma vitória. Mas o mais recente foi o título Sub-17, que o Inter ganhou nesse final de semana, dia 1º de maio de 2022. Foi um título muito importante, foi uma vitória assim, bem expressiva, porque as gurias tiveram 7 jogos, 7 vitórias, 24 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, que foi de pênalti no último jogo.
Então, realmente, assim, foi uma campanha muito boa. Assim como também teve uma campanha muito boa no Sub-16 de 2020, uma campanha muito boa no Sub-18 de 2019. E com isso consolidou os 3 títulos da base, né? E além disso, do brasileiro da base, que é o brasileiro Sub-16, Sub-18, que agora foi transformado em Sub-17 e Sub-20, onde as gurias estão lá em Santana da Parnaíba, em São Paulo, para disputar mais esse título e tentar trazer mais essa vitória pro Rio Grande do Sul, pro Colorado. E também as gurias conquistaram já os títulos da Liga de Desenvolvimento, que faz com que leve a vaga para a Libertadores, onde em 2019 venceram o Sub-16 e foram campeãs da Libertadores em 2020 e teriam a vaga para o Mundial de 2020. Mas como teve toda a função da pandemia, acabou não tendo Mundial. E agora venceram novamente em 2021 o Sub-14. E as meninas nascidas em 2007 venceram o Sub-14 e agora vão disputar a Libertadores Sub-14. E se ganhar a Libertadores Sub-14, vão disputar o Mundial Sub-14, levando o nome do Internacional, levando o nome das gurias coloradas para todos os lugares. É realmente um trabalho muito sério que é desenvolvido na categoria do base do Internacional, e isso dá frutos, né? Toda essa equipe, todo esse centro de treinamentos que tem, toda essa comissão técnica envolvida, toda a direção envolvida também. No domingo tivemos a presença do presidente Alessandro Barcelos, e tudo isso é muito importante para as gurias. Os jogos da final tiveram transmissão da Sport TV, então tá tendo uma evolução muito grande do futebol feminino e do futebol feminino de base também. E eu acredito que é esse um resumo de tudo que vem acontecendo nas categorias de base do Internacional. É realmente muito bom torcer para as gurias coloradas e muito bom torcer para a categoria de base, porque elas são nosso futuro e a gente enche os olhos vendo elas jogar. Abração aí pra todo mundo e espero que meu comentário tenha agregado aí no programa de vocês. Abração! O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Bom, estamos de volta no quarto bloco, aquele bloco by Spotify, onde vamos ouvir um pouco agora mais sobre as histórias do Internacional com o Luiz César Soto de Moura. Luiz César, depois do... O futebol é feito de ciclos, né? Mas isso aí é um jargão, isso aí é lugar comum, mas tudo é cíclico, né? Quase tudo na nossa vida é cíclico, para não dizer tudo. Depois daquele momento maravilhoso lá no Japão, que deve ter, assim, 1000 histórias para contar, e não sei se um dia não é de reunir muita coisa em livro, né? Fazer crônicas, e relembrar isso. Nós estamos inclusive com uma ideia aí de o Soruco agora, que é como CEO da nossa holding de negócio, né? Nós vamos querendo fazer um livro sobre o Beira-Rio, né? A revitalização do Beira-Rio, que vai completar 10 anos agora, né? Em 2024. Tem muita coisa para contar já. A Diana vai ser uma das nossas fontes, né? Sim, exatamente. Tem algumas coisinhas interessantes para a gente contar ali. Mas, Luiz César, depois daquela maravilha, né? Depois daquela bonança, vieram algumas tempestades. Tu tiveste lá, a gente tangenciou no bloco anterior aí, toda aquela coisa da reformulação do Beira-Rio, que era um, digamos assim, um grande momento, não deixa de ser, e que realmente nos colocou, nos sinalizou para um outro... O Inter passou a estar inserido num outro contexto no futebol mundial, ainda que tenhamos sido rebaixados em 2016, mas o Inter, a partir do novo estádio, entrou numa outra vibe. Mas tu tava lá no Angu de Caroço, tu pegou ali 2012, os plásticos 13, pretos, a encrenca toda do modelo de negócio, né, que foi complexa, e mais ainda, tu estavas no futebol com o House, né, no ano que a gente não jogou nenhuma partida em casa. Como é que foi lidar com isso aí? Quer dizer,
Não é só Muito complicado. não é só águas calmas, pelo contrário, né? Muito complicado. Só para não deixar de contar, né? Tem um episódio que eu preciso contar que é de 2006, que é fantástico, né? Chegou um determinado momento, a gente... são duas coisas importantes que é bom que o nosso torcedor, nosso associado saiba. Primeiro que quem ganhou o jogo do Barcelona foi Abel Braga, né? Nós fomos assistir o Barcelona contra o América do México e... Passeava lá, parecia que de vez em quando os caras diziam assim, agora vamos lá fazer um gol. E pá, iam lá e pimba, faziam um gol. Tinham chegado de viagem na noite anterior, né, tressonado e tal, e mesmo assim os caras mostraram assim, era o Dream Team da época, né? Com o Ronaldinho, com uma série de figuras aí Deco, icônicas. enfim, Deco, exatamente, né? Bom, Xavi, então, acho que tava e sim, Xavi entrou sim. no segundo tempo, acho que nós não começou. Aí o que acontece? Nós tínhamos um lateral esquerdo que era o Hidalgo, né? O Hidalgo é um peruano, né? E o Hidalgo apresentou uma dorzinha no joelho, e o médico, o Dr. Carlos Poisel, foi como médico da delegação, chegou para mim e disse, olha, nós estamos com um jogador, eu era diretor de futebol, e acumulando a direção médica na época depois que o Renan Marcial Oliveira, o doutor Renan Marcial Oliveira tinha deixado, a gente não nomeou ninguém como diretor médico, e ali a gente foi indo e tal, e o Poisel disse, olha, o jogador apresentou uma dor no joelho, né? E nós tínhamos na reserva Rubens Cardoso. E o Abel diz assim, preciso saber se eu posso contar com o jogador, não posso, pá, e tal. Diz, bom, então diz o Poisel, nós temos que fazer uma ressonância magnética desse joelho dele. Aí fomos lá no Japão. Chegamos lá, daí fomos numa clínica, né? A clínica tinha uma clínica num prédio comercial normal, né? Na planta baixa ali. Tinha 3 equipamentos de ressonância magnética, uma tomografia e uma eco, né, um aparelho de ultrassonografia para fazer exames ali. E fizeram o exame e tal, o médico, o Dr. Carlos Poisel, olhou o exame, ficou com algumas dúvidas, eu queria discutir com o radiologista. Mas, diferente aqui do Brasil, onde o radiologista está na sala do lado, a moça disse para ele, não, o radiologista está no hospital não sei o que, em Tóquio, nós em Yokohama, ali, não, em Yokohama, não, em Tóquio ainda. E aí ele está no hospital e ele recebe as imagens por PACS, né, aquele sistema PACS, Picture Archiving Communication System, então, onde vai as imagens e o radiologista está lá no hospital, interpreta o exame, né, e devolve um laudo. Ele disse, o médico está lá, não tem como falar com ele. Disse, bom, então nós precisamos do laudo, né? Tá, mas o laudo leva 2 dias. Não, 2 dias não pode. Amanhã tem treino. O Abel quer saber quem é que ele bota em campo. Se ele bota o Hidalgo, se ele bota o Rubens Cardoso. E tinha preferência pelo Hidalgo e tal. E aí chegou na hora vamos acelerar o laudo e tal. Então amanhã de manhã, antes de você sair pro treino, o laudo tá lá. E o Abel pressionando, doutor, como é que é e tal, e o laudo e a definição. No outro dia, então, nós saindo do café, o Dr. Poisel recebe o agente da FIFA, que assim para ele, tá aqui o laudo, entregou um envelope e tal. E eu fiquei olhando pro rosto do Poisel, né, para saber o que tinha naquele laudo. E o Poisel abre o laudo, tira a folha de dentro, olha para a folha, olha para mim com um olhar desesperado. E ele disse assim, o que foi, Poisel? Daí ele me mostrou o laudo em japonês. O laudo em japonês. Eu digo, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o meu amigo, os meus amigos lá em Porto Alegre, né? Lá no Mãe de Deus, o Dr. Armando Abreu e seu filho Marcelo, que trabalha nessa área, mandar pro Armando e tal, mas a gente não tinha tempo para isso. E aí eu peguei o manhã lá, era noite aqui ainda, tem mais ainda tem o fuso. E aí eu peguei o laudo e disse pro Poisel, botei a mão no ombro dele assim, Poisel, tem uma coisa a meu respeito que tu não sabe.
eu sei ler japonês e o Hidalgo tá fora do jogo. Fora. Tá aqui, ó, claramente, ó. Tá então, aqui, ó. Eu quero dizer que eu me acredito um pouco da escalação do Rubens Cardoso naquele jogo, mas a gente percebia que entre os dois jogadores o Rubens Cardoso estava com muito mais confiança. Então a gente entendeu que para um jogo daquele porte, né, com aquela pressão, poderia estar discutindo com o Abel e tal, né? E aí o Abel colocou o Rubens Cardoso em campo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Abel ganhou o jogo, porque a gente viu o Barcelona jogar e estava todo mundo morrendo de medo do Barcelona, né? E aí o Abel faz uma preleção na noite anterior ao jogo e mostrou 21 cenas. 21 ou 22 cenas do Barcelona jogando. E só assim uma cena. Eu vou mostrar para vocês como é que eles tomam um gol de escanteio. Eles tomam gol, aí mostravam um gol que eles tomavam de escanteio. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eles tomam um gol de falta da intermediária. E tal. Agora como eles tomam um gol de contra-ataque. Agora como tomam um gol disso. E só mostrou o gol que o Barcelona tomou. Só mostrou. E quando vai reiterando aquilo, e cena e mais cena, e eles tomam. Mas esses caras levam um gol também, entende? Então a gente pode fazer. E os jogadores saíram assim com outro astral do que entraram, porque eles entraram na preleção assim, contidos. Entraram calados. Era o gado indo pro abate. Isso. Vamos levar uma saranda. Isso. Como é que a gente, mais ou menos assim, como é que a gente faz para não ser goleado, né? Não levar. Aí o Abel começa a mostrar mais uma sequência de lances e de gols que o Barcelona tomou ao longo daquele ano de 2006, e o pessoal se recolocou numa outra situação, né? E os jogadores então admitiram que podiam efetivamente fazer gol no Barcelona. E aí, em admitindo que pode fazer gol no Barcelona, bom, agora é uma questão de jogar bola, né? E saiu uma reportagem também num jornal japonês, onde o Deco foi entrevistado, e o Deco disse: olha, o Barcelona já veio aqui algumas vezes e não levou a taça, dessa vez nós viemos para levar a taça. Aí eu peguei o jornal, tem uma mesa no café da manhã ali, tá Klemer, Fernandão, Edinho, Yarley. Eu peguei e joguei o jornal na frente deles. Olha o que o colega de vocês está falando aí. E tal, os caras, o Barcelona veio para levar a taça. Diz o Klemer assim: pá, mas então nós estamos de sacanagem aqui? E aí começaram a ficar irritados e tal, né? Então tudo isso, assim, tudo são detalhes, né? Que vão levando, vão construindo, vão chegando no momento em que a gente consegue entender por quê, né? Somando tudo, por que um time como o do Inter chega na situação de se tornar campeão mundial de clubes pela Copa da FIFA. Ô Luiz César, eu queria fazer Eu ia perguntar do Fernandão, como líder desse... Fernandão é um grande líder. Era um líder que tinha era um grande jogador, era um grande líder, ele tinha uma ascendência muito grande sobre o grupo de jogadores, e ele tinha uma interlocução com a comissão técnica, né, num nível elevadíssimo do ponto de vista intelectual, né? E aí, então... Diz capacidade de entender o jogo, de analisar todas as circunstâncias. Isso que tu falaste agora. Todas as variáveis envolvidas num jogo, numa decisão como aquela, né? E ele carrega junto os seus colegas mais próximos ali, e em função disso ele vai construindo, né? Se construindo como grande líder daquele momento do time, que tinha, na minha maneira de entender, algumas cabeças e alguns caráteres excepcionais, como Pedro Yarley, né? Pedro Yarley é um caráter excepcional. E também de uma inteligência absurda. Capacidade, né? Eu perguntei pro Yarley no avião na volta assim: tu vinha vindo correndo com aquela bola na direção do gol do Barcelona. De um lado tu tinha Luiz Adriano, do outro lado tu tinha Adriano Gabiru. Por que tu deu no Gabiru? Ele disse assim: porque eu resolvi botar no mais experiente. Fiquei com medo de botar no menino.
Tu vê só, decisão que se mostrou absolutamente acertada naquela fração de segundo que ele tinha aqui para decidir aonde ele ia botar. Sim, porque ele tinha que cuidar o marcador que vinha chegando mais um. O E ele Yarley, tinha que definir para qual dos dois. o Yarley era genial, porque tu lembra que no fim do jogo ele vai lá para Sim, a ele bandeirinha fica do indo e voltando, escanteio. indo e voltando, esfregando a bola. Aquela daí eu também perguntei pra ele, vem cá, e aquela da bandeirinha do escanteio, doutor, diz ele assim, ali só pode acontecer 3 coisas. Quando eu levo a bola para ali é exatamente para isso, é para gastar o tempo. Ali só pode acontecer 3 coisas: falta, lateral ou escanteio. Exatamente. Então deixa a criança ali que tá bom. É simples, e o relógio né? correndo. É simples, né? Tu vê como jogador inteligente é uma coisa assim. Mas, cara, Luciano, eu queria fazer uma conexão disso que tu estavas falando. Foi oportuna a pergunta do Soruco sobre o Fernandão, sobre o Yarley. E eu queria fazer uma conexão com o que tu tinhas mencionado lá atrás das ferramentas de scout, desses instrumentos todos para tu contratar os caras. Mas aí vem essa outra coisa que é o ser humano, o cara real, e mais do que isso, que está inserido num determinado contexto, num determinado grupo, com uma personalidade de um treinador, com um determinado uma gestão, uma personalidade dos dirigentes, de presidente de clube. Então, assim, me parece que o fantástico do futebol continua sendo o que eu chamo de um imponderável futebol clube, mas é um imponderável que dá para tu fazer a gestão, né? Então eu queria trazer isso para agora, fazendo aqui uma puxada para os nossos dias de Inter, que eu sei que tu tens críticas, uma visão bastante contundente sobre a atual direção, gestão do Internacional, né? E isso de alguma maneira está casando, coincidentemente ou não, com a tua decisão de te afastar do mundo político do Internacional. Tem uma relação de causa e consequência também aí, um certo, além de tu teres dito lá no início do programa que tu não tinhas, tu achou que passou o teu tempo, tem um certo esgotamento teu também, um certo, não que tu estejas menos colorado, porque ninguém fica menos colorado, claro, mas não. Tem um certo cansaço, um certo estresse com coisas que tu tá vendo no nosso clube? Não, sem dúvida nenhuma, né? É uma coisa assim, uma das coisas que eu acredito firmemente é que assim, o futebol tem lá, um jogo de futebol tem, vamos dizer, 1000 variáveis. Bom, se tu conseguir de alguma forma gerenciar 200 variáveis, né, tu já tá 1/5 do problema mais ou menos encaminhado. Se tu não tiver essas 200 variáveis gerenciadas, tu vai ter nada na tua mão, tudo ao sabor do espontaneísmo, tudo ao sabor, né, do aleatório. Então eu sempre acreditei que assim, a gestão tem que entrar em campo até o limite que a gestão pode entrar em campo, né? A gente tem que oferecer as condições de gerenciar as variáveis que são gerenciáveis. E aí, bom, a partir daí é com o talento do jogador e tal, entendeu? É a execução, né? Às vezes o cara pensa bem e executa errado, né? Às vezes o treinador diz uma coisa, né? E a equipe não consegue executar. Eu lembro de um caso, né, que nós fomos jogar pela Sul-Americana com o Boca Juniors lá, a primeira vez que nós fomos jogar contra o Boca Juniors pela Sul-Americana, onde o Muricy e o Tata botaram os jogadores na sala e começaram a mostrar alguns lances, né? E diz assim, olha aqui, ó, o Boca Juniors tinha um goleiro, que eu não me lembro o nome agora, e tinha 2 atacantes, tinha o Rodrigo Palacios, que era aquele da trancinha, e tinha o centroavante grandão, Palermo, exatamente. E mais o Riquelme estava naquela época, né? Sim. E aí o Muricy mostrou para eles, olha aqui uma jogada que eles têm. Então eles dão o campo e a bola para o adversário, o adversário vem para o campo deles, fica lá na frente, Rodrigo Palacios no corredor esquerdo e o Palermo centralizado. O goleiro recupera a bola, bota no Palermo, o Palermo bota na frente bota no Rodrigo Palacios bota na frente do Palermo, o Palermo entra sozinho com o goleiro. Aconteceu
exatamente o que ele mostrou. Olha, cuidado com essa jogada. Aconteceu o que o Muricy mostrou para eles na pré-eleição, aconteceu exatamente assim. Os caras não conseguiram na hora ali. Então, assim, o cara incrível, tá advertido, o treinador identificou o risco, mostrou, e os caras chegam lá e depois... né? Bom, enfim, são coisas, né? Eu acho que sim, eu deixei então por conta disso, quando eu vi que a gente regrediu, a gente já teve um nível de gestão no futebol, hein? No clube eu acho que assim, nunca teve uma gestão tão boa, tão responsável do ponto de vista assim, de gestão geral do clube, de finanças, de administração, de comunicação, de comunicação, tu acha, Luciano? Não, gestão de comunicação. Não estou dizendo assim de atividade, tá? Acho que sim, tem muito o que evoluir, mas do ponto de vista de gestão, e aí mais vinculado assim com a relação da gestão com finanças, tá? Então, olhando para a gestão mais profissional, mais atualizada, mais executiva, tem mais processo, mas no futebol regrediu uma barbaridade. Tá? Nós estamos vendo assim coisas absurdas, e eu fico fazendo para os amigos que estão lá, né, assim, a seguinte pergunta, e ninguém me respondeu ainda: quem é que pensa hoje o futebol colorado? Quem é que pensa? Quem é que é a cabeça ou as cabeças? Qual é o grupo, a pessoa ou o grupo, né, que de alguma maneira traz a estratégia, né, traz a instituição para dentro uma filosofia, digamos, isso, uma vez, não? Isso. Não, tem um conjunto de crendices, né? Crendices do tipo, tem que ser um treinador estrangeiro, tem que ter um volante que saia jogando, né? Que saia jogando bonito, que tenha um belo passe, que tenha alguns gestos técnicos mais elaborados. Cara, não é isso, né? Não é isso. A gente tem que, no futebol, tem que primeiro fazer o simples. Depois, se tu quiser requintar e puder requintar sem atrapalhar o simples, tu tem que atrapalhar. O Internacional toma gol em toda a partida, e às vezes mais de um. Por quê? Porque tem uma cadeia. Às vezes o nosso goleiro, um bom goleiro, falha. Tem uma cadeia no futebol, ali no setor defensivo, tem uma cadeia de confiança, que é goleiro, os dois centrais e os dois volantes, né? Os dois primeiros homens do meio campo, sejam eles volantes ou não. Mas assim, essa estrutura central, ela o goleiro gera confiança para os zagueiros centrais, e os centrais geram para os volantes. Os volantes geram para os zagueiros e volta, né? Vai e volta. E os zagueiros geram para o goleiro. E quando isso está estruturado, aí é mais difícil levar gol. Como dizia o próprio Figueroa lá atrás, com o Caçapava na frente fica mais fácil. Fica muito mais fácil, né? E se nós formos olhar, né, um momento mágico do co-irmão, pode falar no co-irmão? Pode, claro. Quando mal no caso, né? Aqui não. Sim, mas brincadeira. Nós temos ouvido muitos gremistas falando coisas muitíssimo interessantes, inclusive mulheres, como a Marianita Nascimento, precursora do futebol feminino nos anos 80. Isso. Aqui o nosso programa Mas tu veja o seguinte, aquele Grêmio do Filipão lá atrás, né? Que tinha Dinho e Goiano, nenhum dos dois sabia jogar futebol, de sair jogando bonito e fazer passe não sei o que, mas era uma tranca ali que quantas vezes a gente em Grenal a gente não e era a dupla, né? A dupla, assim, eles se complementavam os dois, né? E teve várias outras, né, duplas que a gente viu jogar também no Inter e tal, que tinham assim, né? Falcão e Caçapava é a maior delas, né, de todos os tempos, né? Não digo, aí estou dizendo até do futebol gaúcho, porque ali tu tem o elemento que faz o simples e o elemento que sabe fazer o sofisticado, mas não é toda hora que aparece um Falcão, então tu não pode ter isso como pressuposto no teu time, no teu planejamento, de tu ter um segundo homem no meio campo, o cara que faça a segunda função e que saia jogando bonito, que tenha um passe qualificado, né? Pode até não jogar bonito, mas que tenha um passe qualificado. Por exemplo, o Dunga
O Dunga é um dos maiores passadores que o futebol brasileiro já produziu. O Dunga fazia passes majestosos de 5, de 10, de 30, 40, 50 metros, né? E botava a bola onde ele queria, né? Então o Dunga é um desses elementos, e quando o time tem no meio campo o fundamento do passe, eu digo assim, que a minha convicção é que o passe é o rei de todos os fundamentos do futebol. O time que não tem o fundamento do passe, ele está fadado a ter muita dificuldade. Nem o drible, né? O drible não supera o passe, porque o passe é a essência do jogo coletivo. Né? E o drible é a essência do indivíduo. Não vai funcionar. Não vai. Mas quando tu monta um time de futebol, tu tem que pensar o seguinte: o meu goleiro, como é que é? Né? Quem é que essas estruturas de zaga? Mas assim, eu tenho que saber assim, quem é o cara que chuta de fora da área no meu time? Quem é o meu cobrador de falta? Quem é o cara que faz pivô, que faz parede para quem vem chegando de trás? Quem é o centroavante tem a capacidade de receber a bola de costa e virar, como fez o alemão no último jogo, né? Ali o cara é a prova, é a banca de doutorado do centroavante. O centroavante, o cara que decidir centroavante, que não sabe fazer aquilo, receber a bola de costas pro gol e virar em gol, não é centroavante. Ele é atacante, pode ser o que ele quiser, mas ele não é centroavante. Então tu tem que saber quem é o cara que chuta de fora da área, né? Como o Alex. Quem é o cara que bate falta, como batia Jorge Wagner, né? E tinha mais tempo atrás, nós tínhamos um meia. Tinha o Valdomiro que batia falta. Sim, mas nós tínhamos um meia que veio de Minas Gerais, um baixinho. Marquinhos, né? Que era um absurdo, né, para bater uma bola em gol. E então tem que saber quem é o cara que bate pênalti, quem é o cara da bola parada do escanteio, quem é o cara que vai na linha de fundo. Pode não ser necessariamente o teu lateral, o teu ala, mas tu vai ter que ter um atacante pela direita, um meia pela direita ou pela esquerda, ou o cara que corta da ponta pro meio, faz um facão, isso. Quem é que faz essas jogadas? Tu tem que compor um time com base no que tem que ser executado, né? E aí tu tem que ter esse recurso. Esse recurso tu busca onde? Tu busca através, hoje com muita facilidade, nas plataformas essas de pesquisa que a gente tem, né? O iScout era que a gente usava no Inter, onde tu podia buscar o que tu quisesse. Tinha lá essa estrutura que foi criada para prospectar jogadores e tal, e que deve ter o famoso capa hoje em dia. Deve ter ser oferecido, mas antes era uma pessoa que fazia o vídeo, né? Que fazia as edições e que também fazia essa pesquisa técnica no iScout, onde a gente tinha uma assinatura. Teríamos muitas coisas mais para falar com o Luiz César, né? A última. Lá no teu íntimo, tu gostarias de ser presidente do Internacional? Nunca, jamais. Sentar na cadeira de fazer logo? Não, o moedor de carne, aquele ali não te serve. Não é isso. É que eu nunca entendi que eu que eu tenha, vamos dizer assim, condições, habilidades e competências necessárias para ser presidente do Internacional. Também não acho que o atual presidente, que o anterior presidente, que o anterior presidente tinham, entende? Mas assim, pelo menos eu acho que eu tive a consciência de dizer assim, se eu tem um ditado dos meus antepassados portugueses que assim, não vá o sapateiro além das chinelas, né? Então assim, eu sou sapateiro, então eu vou até as chinelas, né? Mais do que isso, ser presidente do Internacional, eu não tenho essa condição, eu não tenho realmente as competências necessárias para isso, mas eu tenho consciência, né, de não me candidatar sabendo que eu não tenho. Tem gente que acha que tem, então tudo bem. Certo. Vamos encerrando por aqui então esse quarto bloco do Spotify, agradecendo os nossos ouvintes e em especial o nosso amigo Hermano Varasquim. O Luiz César, infelizmente, nós estamos gravando hoje aqui fora do nosso ambiente oficial, né? Exato. Que é o Estúdio Gaia. E lá no Estúdio Gaia, no final do
do nosso bate-papo, Luiz César, tem sempre um brinde com os espumantes Sopra, lá de Vacaria, do nosso amigo Hermano Varasquim. Então vai ter que ficar para uma outra oportunidade, né, Soruco? Exatamente. E aí, como é que é o negócio daquele telefone lá do nosso amigo Hermano Varasquim? Chegando ao final de mais um programa, gostaríamos de lembrar do apoio inestimável do Zinho Sopra, que fornece os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 47 12 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Ficamos aqui, o Clube FTA, futebol e assados. Futebol traga assados, o mundo da bola com outro sabor. Volta na semana que vem. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Cheguei da rua agora. Que tempo horrível. Que coisa. Que tempo desgraçado. O que é que eu vou fazer agora? Tem... Clube FTA? Hoje tem programa. Deixa eu ver. Vou ali já. Pera aí. Vou pegar meus fones. Olha aí. Ô, Suruco. Bueninho. Sabia. Amigo de você. São os brothers. É a panela. Mas esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Olha. O Luiz César Souto de Moura. Já xinguei muito ele. Não sei se ele me reconhece na rua. Mas xinguei muito ele. Mas esse cara é bom. Cara, eu me lembro, cara, que bomba que esse cara pegou, né, meu? Cara, parecia síndico sem prédio. Eu diria, como é que vai dirigir um time que não tem casa? Ficou 1 ano, 2 anos andando de um lado para o outro, coitado. E aquele Inter sofria e era ruim. Mas aí diziam que não tinha casa para jogar, era ruim. Tá bom. Cara, bota... Suruco, vai nessa aí, cara. Vai na dica do Bueninho. Pega o Claudião pra uma entrevista, cara. O cara é muito bom, muito bom. Ele não é mais gato. Pode convidar ele. Cara, assim, Suruco. Tem umas coisas que não dá, né, Suruco? Entendo a dificuldade do cara, não tinha caixa. Mas aquela do Joel Santana até hoje, não. Aquilo lá não tem perdão. Cara, é muito legal aí, gente boa, amigo de você, mas para aí, o professor Joel Santana não dá, né, o teacher. Suruco, sério, o Bueninho tá bem? Cara, essa dica de livro aí, do tal pegando fogo aí, cara, ele anda pegando outras coisas, esse guri fumou, cara, o Bueninho tá fumado. Homo sapiens, Homo erectus, cara, que desenvolve o cérebro do cara. Não, Bueninho tá louco, Bueninho fumou, Bueninho tá fumando um troço ali quando fazendo essa parada aí. Velho, isso aí, cara, tem que dar força pras gurias. Temos título, viu? Aí os caras ficam falando que o Inter não ganha nada há não sei quanto tempo. As gurias estão dando uma surra em todo mundo aí. Cara, essas gurias são muito boas. Sub-17, sub-18, sub-30. Cara, essas gurias são boas, meu. Cara, os marmantes tinham que ir lá ver os treinos dela lá pra aprender alguma coisa. Manda um mano lá, esse Mano Menezes aí. Não posso falar Mano Menezes, só tinha coisa ruim antes dele, mas ele também. Tô de olho nele, tô de olho no mano. O Clube FTA. Cara, o Bueno lê um troço ali que tem que pegar ali com a champanhe. É espumante. As espumantes com o tal do aquele cara lá, o Hermano. Liguei pra ele, não me mandou nada, liguei pra ele. Aí ele pediu que se era no cartão ou no boleto, eu não entendi. Não é de graça isso, Bueno? Não é de graça o espumante Sopra, hein? Mas, cara, ô Bueninho, tem festa, mano? Cara, eu quero ir nessa parada aí, como é que é? Cara, 10 anos da Al Capone. O quê? Rafinha Malenotti? Maluco, beleza? Cara, não, tô nessa, tô indo. Hoje das 3 à meia-noite, tô indo pra lá, mano. Cara, o Capone é bom pra caramba, mano. Eu só não tenho grana. Tu paga pra mim? Paga pra mim essa? Paga pra mim.